Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, sempre atrelada ao comentário da nossa lição. Estamos estudando nessa semana a lição de número 11, a lâmpada arderá continuamente. Quero pedir para você, subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da nossa lição e logo abaixo você tem os slides. É grátis, não te custa nada, você pode baixar quando você quiser. Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo em nome de Jesus. A lâmpada arderá continuamente. Esta lâmpada era a lâmpada que estava no candelabro. O candelabro era um utensílio que estava no lugar santo. O candelabro, ele tinha 7 hastes e acima das 7 hastes havia então as lâmpadas. Mas a lâmpada, tanto as lâmpadas que eram acesas, quanto o candelabro, que era bem limpo, e ele emitia uma luz também do ouro, do qual era feito, formava então uma só luz, e esta luz, ela brilhava continuamente como se fosse uma só luz. E é isso que nós vamos aprender. Quero pedir para você e dizer, informar a você que logo no final nós também fazemos as 5 reflexões da nossa lição. Então, tanto a lâmpada do candelabro precisava estar acesa, quanto também o candelabro deveria emitir o brilho do ouro. E como isso era feito? Os sacerdotes, eles acendiam sempre essas lâmpadas, elas não poderiam se apagar. Continuamente elas precisavam estar acesas. O candelabro também precisava estar sempre emitindo uma luz com a limpeza que o sacerdote fazia todos os dias no candelabro. Então, desta forma, esse objeto sagrado, ele representava o cumprimento constante das obrigações sacerdotais e congregacionais. A Igreja de Cristo também deve emitir esta luz em meio a este mundo cheio de trevas, este mundo que vive em uma imensa escuridão chamada pecado. Quando Jesus ele estiver sendo a prioridade na minha vida, quando Jesus estiver sendo prioridade na sua vida, esta lâmpada, ela sempre há de brilhar na nossa vida. Ela sempre vai estar acesa, fazendo diferença entre o santo e o profano, fazendo diferença entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada, porque estando essas lâmpadas acesas na nossa vida, sempre vamos agradar a Deus. Na leitura de segunda-feira, Êxodo capítulo 25, versículos 37 a 39. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele, ou seja, no candelabro, para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio, seus apagadores serão de ouro, aproximadamente 35 quilos de ouro puro. Fazia desse candelabro um precioso utensílio e que deveria ser muito bem cuidado e que estava ali no lugar santo. Deus ordenou a criação do candelabro para conscientizar de uma forma didática, para dar
um aprendizado prático para o povo de Israel a missão profética, a missão sacerdotal que eles tinham diante do mundo. Os israelitas deveriam se conscientizar que eles eram a nação profética, a nação sacerdotal, a nação real. Eles deveriam profetizar para o mundo. Eles deveriam interceder a Deus pelas outras nações. Eles eram o sacerdote real. Eles deveriam ser conscientizados disso. E o candelabro ele tinha essa graça, ele tinha essa prática, esse método de ensino que era levado ao povo de Israel. O plano de Deus era abençoar todas as nações, era abençoar os povos de todas as nações com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aí o candelabro, o desenho do candelabro, se vocês podem ver, baixando os slides vocês poderão ver melhor, mas nós temos aí o desenho do candelabro, descrito por Isaías, capítulo 11 e o versículo 2, Isaías fala dos 7 espíritos. Então a lâmpada do meio, ela simboliza o Espírito de Deus. As outras 6 lâmpadas são os atributos de Deus que estavam, os atributos de Deus relacionados e separados, em cada um em seu nível. Por exemplo, nós vamos ver aí o espírito do conhecimento e o espírito de temor de Deus. O nível desse relacionamento é um nível de relacionamento divino com Deus. Depois nós temos o espírito de conselho e o espírito de poder. É um nível de relacionamento prático para com Deus. O espírito de sabedoria e o espírito de inteligência está no nível de relacionamento intelectual. Então, você lendo Isaías 11:2, vocês vão ver esses 7 espíritos. E nós aqui separamos o Espírito de Deus, os 6 atributos, dividido em 3 níveis de relacionamento com Deus, que tinha relação divina, na relação prática e na relação intelectual. O candelabro ele foi construído de uma forma simétrica, de forma que a luz do candelabro estava sempre em harmonia. Tanto o candelabro emitia uma luz, como as lâmpadas emitindo a sua luz em cada uma de suas hastes, mas ele brilhava como se fosse uma só luz, devido à simetria, devido à ordem das lâmpadas e também o cuidado que os sacerdotes tinham em sempre estar zelando daquele candelabro e também sempre fazendo estar acesa as 7 lâmpadas. A congregação de Israel trazia o melhor azeite, que era o azeite batido. Primeiro eles batiam o azeite, tiravam o melhor azeite e trazia para que fossem acesas as lâmpadas do candelabro. E depois então tinha o azeite moído. O azeite moído ele era prensado em 3 prensas. Na primeira prensa, os israelitas tiravam o azeite para a sua alimentação e também para a sua saúde e para outros fins. Na segunda prensa, eles tiravam o azeite e usavam o azeite para limpezas. E na terceira prensa, depois de ter batido, claro, na terceira prensa e última prensa,
o azeite então era tirado e usado na iluminação de suas lamparinas. Então, com o azeite puro, a lâmpada sempre tinha, a lâmpada que estava no candelabro, sempre tinha uma boa qualidade, uma luz de excelente qualidade, e também essa luz, ela não apagava fora do seu limite, sempre estava acesa. O sacerdote tinha este cuidado de mantê-la sempre acesa e não deixá-las apagar. Quando Jesus ele habita na vida do homem, o testemunho deste homem há de ser, com certeza, um testemunho que nunca vai perder a qualidade. Vai ser um testemunho de melhor qualidade, porque Cristo está na sua vida, porque Cristo é a verdadeira luz. Enquanto nós mantemos Jesus na nossa vida, através da obediência, nós mantemos Jesus na nossa vida através da obediência à sua palavra. Então, o que vai acontecer? Sempre nós vamos ter a luz na nossa vida, porque Jesus está na nossa vida, porque Ele é a melhor luz, Ele é a luz de qualidade e Ele está sempre na nossa vida. Se você ver aí, nós temos aí também uma visão do tabernáculo de uma forma geral aqui neste canto. Temos aí a visão do tabernáculo de uma forma geral. Então nós vemos aí o átrio, aqui o átrio, e tem o tabernáculo. Depois nós temos aqui também, logo abaixo, uma visão interna do tabernáculo, e aí você vê o candelabro que estava logo à esquerda, a mesa da proposição que está à direita, e logo bem quase encostado ao véu que separava o santo dos santos, nós temos o altar de incenso. Então nós temos aí o lugar santo, o lugar santíssimo e o santo dos santos, onde estava a arca que tinha logo acima dela a tampa do propiciatório. Em cima dessa tampa tinha 2 querubins, e no véu tinha outros 2 querubins desenhados. Nós falamos disso em um vídeo que nós gravamos aí. Se você quiser, pode ir lá ver sobre... É muito interessante sobre a simbolização dos 2 querubins na arca e os 2 querubins que estão no véu. Então nós temos aí o lugar santo, era onde somente os sacerdotes podiam estar somente no lugar santo para prestar culto a Deus. No lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então, e nós temos aqui o candelabro, que é o que nós estamos falando, a mesa da proposição. Todo sábado eles levavam 12 pães para esta mesa e só os sacerdotes comiam desses pães. Tinha 12 pães. Depois o altar do incenso, a arca da aliança que ficava, ou seja, a arca da aliança que ficava no lugar santo. Dentro da arca tinha lá a tábua com os 10 mandamentos, as tábuas com os 10 mandamentos. Tinha também a vara de Arão, e também lá estava um pote com o maná, que foi o alimento mandado por Deus ao povo de Israel no deserto. Então logo que entrava no tabernáculo, à esquerda estava o candelabro, à direita a mesa da proposição, e logo à frente estava então o altar do incenso. O candelabro ficava logo à entrada do lugar santo, à esquerda. Nossa posição, a visão que se tinha do candelabro, ela é única e simbólica da glória de Deus. Para que o brilho permanecesse no candelabro,
era necessário a limpeza diária no candelabro e também a reposição do azeite ao entrar da noite. Então, tanto o candelabro brilhava pela limpeza que era feita nele, tanto as lâmpadas estavam sempre acesas. Assim nós devemos cuidar do nosso testemunho pessoal, manter sempre a luz acesa na nossa vida através da limpeza que nós podemos fazer, a limpeza interior, a limpeza da consciência, a limpeza no coração, a limpeza da nossa vida espiritual, para mantermos sempre com a nossa luz de boa qualidade, sempre acesas as lâmpadas. E como que nós vamos fazer isso? Estudando a palavra de Deus, nos alimentando da palavra de Deus, sempre falando com o Senhor em oração e também sempre em jejum, consagrando sempre a nossa vida. A leitura diária de terça-feira, ela tipifica esta nossa ação. Êxodo capítulo 30, versículos 7 e 8. E Arão sobre ele queimará um incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será um incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então os sacerdotes deveriam fazer as lâmpadas arder ou estarem sempre acesas continuamente. A luz das lâmpadas simbolizava a presença contínua de Deus entre o povo de Israel. A congregação de Israel devia ter abundante luz, também abundante vida e a presença de Deus no arraial. As lâmpadas não podiam continuar a arder, não podiam continuar acesas, sem a cooperação do povo de Israel. O povo de Israel, eles cooperavam para que as lâmpadas permanecessem acesas. E como eles cooperavam? Obedecendo. Eles obedeciam, trazendo o melhor azeite. Era a cooperação do povo de Israel, o azeite batido. E eles traziam aquele primeiro azeite para que as lâmpadas permanecessem acesas no candelabro. O candelabro simbolizava Jesus e as lâmpadas, cada um de nós. Assim como Jesus descreveu em João capítulo 15, versículo 1 e 2, ele disse: eu sou a videira verdadeira e vós são as varas. E toda vara que estiver ligada em mim, essa dá muito fruto. Aqui no texto que nós estamos estudando, Jesus é o candelabro, nós somos as lâmpadas. Se nós permanecemos a Cristo, que Ele é puro e que é verdadeiro, nós vamos brilhar assim como o candelabro brilhava. Ou assim como Jesus brilha com a sua luz verdadeira, nós também podemos brilhar. Agora, o candelabro, ele tinha a sua luz natural. Nós brilhamos através da luz de Cristo, avivados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é injetada na nossa vida através dos profetas, dos seus profetas, que ensinam, que pregam a palavra de Deus, e através também dos nossos estudos sistemáticos, das nossas reflexões, das nossas leituras que nós fazemos da palavra de Deus, nós podemos manter sempre a nossa luz acesa, emitir luz para este mundo de trevas, este mundo que vive na escuridão do pecado.
Para seus discípulos, Jesus foi a luz do mundo, mas ele, sabendo que subiria ao seio do Pai, ele disse que nós seríamos a luz deste mundo. Em João 8, e o versículo 12, ou 12, 8, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Mas depois ele disse também: vós sois a luz do mundo. Então, enquanto Jesus esteve aqui nesta terra, ele sempre foi a luz do mundo. Agora devemos brilhar, não como um candelabro, mas nós devemos brilhar com o nosso testemunho de vida cristã diária. Glorificamos a Deus quando nós anunciamos o seu evangelho, porque quando nós falamos, quando nós anunciamos, através do nosso testemunho diário de vida cristã, o evangelho do Senhor, nós fazemos uma confissão que nós pertencemos a Cristo, que nós estamos ligados à luz de Cristo. Portanto, quanto mais brilhamos, nós vamos incomodar ainda mais aqueles que estão em trevas. Agora, como a árvore, ela produz bons frutos, e também a luz de Cristo, ela tem qualidade e está na nossa vida. Então, assim como a luz, assim como a árvore que produz bons frutos, e assim como a luz de Cristo que está na nossa vida, e nós emitindo esta luz, nós vamos atrair pessoas para o reino de Deus. Agora, veja bem, alguns virão, alguns serão atraídos e vão aceitar o evangelho, mas a maioria vão se incomodar com esta luz brilhando na nossa vida. E aí então é que nós sofremos as perseguições, sofremos calúnias, passamos por várias dificuldades que enfrentamos com aqueles que estão nas trevas. Por quê? Porque nós estamos produzindo fruto, porque nós estamos emitindo a luz de Cristo neste mundo, e isto incomoda muitas pessoas. A luz do testemunho, ela sempre falou mais forte do que tudo. Veja que os 3 amigos de Daniel, eles foram lançados na fornalha de fogo, porque davam um bom testemunho. Daniel foi lançado na cova dos leões, porque dava bom testemunho. Cortaram a cabeça de João Batista e decapitaram a cabeça de Paulo, porque eles davam bom testemunho. Cristo foi crucificado, sendo ele a verdadeira luz, mas Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque dava bom testemunho. Outros cristãos, além de serem crucificados, foram queimados, outros foram comidos por feras, e outros foram torturados até a morte. Sabe por quê? Porque testemunharam, porque tinham um bom testemunho, porque emitiam a luz verdadeira de Cristo que estava na sua vida. Estevão foi apedrejado, e muitos outros cristãos da igreja que iniciou testemunhando de Cristo, como até hoje, muitos que estão testemunhando de Cristo, anunciando o evangelho em algumas nações, estão entregando as suas vidas à morte, porque não negam o nome de Jesus, porque a luz verdadeira está na sua vida, está emitindo luz, e muitos missionários em outras nações, não só nos dias da igreja primitiva, como nos dias de hoje, estão se entregando à morte, mas não negam o nome de Jesus. Êxodo 39 e 37
é a leitura de quarta-feira. Nos diz que o candelabro era de ouro puro, com sua fileira de lâmpadas e todos os seus utensílios e o óleo para iluminação. Para que a nossa luz brilhe, nós precisamos manter 3 coisas básicas na nossa vida. Primeiro, a união com Cristo, a comunhão com os irmãos e também o testemunho de vida diária. Grave aí, a união com Cristo, a comunhão com os irmãos e o testemunho de vida diária vai fazer a luz brilhar na sua vida. No tabernáculo havia também 3 luzes de fundamental importância: a luz do sol, a luz do candelabro e a luz da glória de Deus. A luz do sol estava no átrio, a luz do candelabro estava no lugar santo e a luz da glória de Deus estava no lugar santo dos santos. A primeira luz referia-se ao sol na sua força. Esta luz nos remete, nos coloca para evangelizarmos. Esta é assim que Deus queria conscientizar o povo de Israel. Eles deveriam ser os evangelizadores, os anunciadores de boas novas para as outras nações que não acreditavam em Deus. A segunda luz referia-se à luz produzida no candelabro. Revelava o zelo, revelava o compromisso dos sacerdotes com o serviço do Senhor. Eles zelavam e eles tinham compromisso. E a luz do candelabro que era produzida revelava isso. Porque se os sacerdotes não tivessem um compromisso com Deus, se os sacerdotes não tivessem zelo com aquele utensílio, então isso iria caracterizar que eles estavam sendo negligentes e omissos ao trabalho do Senhor. A terceira luz que nós falamos é a glória de Deus, e esta é a mais profunda de todas. A primeira fala da evangelização. A segunda refere-se à luz do crente como portadores do Espírito Santo no serviço da obra de Deus. Mas a terceira refere-se à própria glória de Deus que estava ali no tabernáculo e de uma forma geral em meio ao arraial entre o povo israelita. Quando nós estamos unidos a Cristo, não nos falta nada. Por que nos falta nada? Ele é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Então, não nos falta o pão, porque ele é o pão da vida. Não nos falta água, porque ele é a água que sacia a nossa sede. O nosso lar, a nossa casa, ela está mais protegida debaixo das suas asas. Nós estamos escondidos debaixo das asas do Senhor. Ele nos protege do mal, ele nos esconde, ele nos guarda, ele nos protege debaixo das suas asas abençoadoras. Estamos sempre alegres, porque a nossa esperança não está no homem, a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança ela é eterna e não se limita às coisas terrenas. Ao voltarmos cansados do trabalho, ao chegarmos em casa, o Senhor, Ele nos descansa com a sua paz. Então nós dormimos e acordamos tranquilos, descansados, porque o Senhor, Ele tem carinho de Pai para com todos aqueles que estão sempre buscando a sua presença e emitindo esta luz, a luz da glória de Deus,
que está na vida do crente que tem compromisso com a sua palavra, em obedecer a sua palavra. A nossa comunhão fraternal, ela envolve nossa comunhão com Deus, conservando nossa comunhão com a igreja, conservando a nossa comunhão com os irmãos, com a igreja de Jesus, também nós seremos parte desta igreja e automaticamente nós estaremos representando o reino de Deus aqui na terra. A igreja ela é reconhecida na sua unidade, que depende do Espírito Santo na nossa vida para nos unir. Então, quando o Espírito Santo entra na vida do homem, ele muda a vida do homem. E este homem agora vai sempre procurar estar unido aos demais. Estando unido aos demais, estão também unidos a Deus, estão unidos a Cristo. O nosso testemunho cristão, ele protesta o pecado, ele faz florescer, ele dá frutos, e esses frutos, eles glorificam a Deus. Então, quando nós testemunhamos de Cristo, com o nosso comportamento, com a nossa fala, com as nossas obras, isso nós estamos protestando contra o pecado. E vai florescer na nossa vida, nós vamos produzir bons frutos, e esses frutos glorificam a Deus. O nosso testemunho diário é como o candelabro reluzente com as suas lâmpadas sempre acesas, refletindo a luz daquele que está em nós. Jesus Cristo, ele está em nossa vida. Levítico 24:4 é a leitura diária de quinta-feira. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Então, ordem, ela é um atributo de Deus, porque Deus gosta das coisas sempre em ordem. Veja que ele colocou em ordem todas as coisas desde a sua criação. E ele exige também que a nossa vida esteja sempre em ordem diante da sua palavra. Deus colocou em ordem a oferta de holocaustos ao pé do Monte Sinai. Ele sistematizou, ele construiu o tabernáculo, ele fez o altar para que fossem oferecidas as ofertas de holocaustos, ou seja, ele colocou em ordem. A Bíblia relata ainda 7 dispensações para o fim de todas as coisas. E a criação de Deus está relacionada com 7 dias. Veja que ele enviou o profeta Isaías até o rei Ezequias. E disse a Ezequias que ele deveria colocar em ordem a sua casa, porque ele iria morrer. A nossa vida espiritual precisa estar em ordem para o dia do arrebatamento. Estarmos prontos para subir até o encontro com Cristo. Então, devemos manter a nossa vida espiritual em ordem. Primeiro, porque Deus, ele se agrada de ordem. E depois, porque nós precisamos estar com a nossa vida espiritualmente sempre em ordem, e assim subiremos no arrebatamento. Na leitura diária de sexta-feira, João 8:12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus é a luz do mundo. A luz ela elimina a escuridão, torna tudo visível e nos permite ainda ver o caminho. A luz de Cristo, quando alguém recebe Jesus, a sua mente se abre, ele consegue ver o caminho da salvação,
ele consegue ver o céu, ele consegue ver aquilo que agrada e o que não desagrada, e aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Ele consegue ver as coisas espirituais, ele consegue ver a sua vida, se ela vai bem com Deus ou não. Por quê? Porque a luz de Cristo está na sua mente, está no seu coração, está na sua vida. Jesus ilumina nossos corações, nos revela o pecado, e também nos revela a salvação e nos mostra o caminho para o céu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem vem ao Pai, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e todo aquele que vem a mim, todo aquele que quiser ver a Deus, aquele que vem a mim, ele vai também estar com o Senhor. Então, muitos recusam ainda este convite. Jesus nos mostrou que ele é o único meio de salvação. E se nós crermos nele, nós teremos a vida eterna. Mas, infelizmente, muitas pessoas recusam aceitar este caminho na sua vida, recusam aceitar esta luz na sua vida, e por isso continuam na escuridão, correndo o risco de morrer e ir para o inferno sem Deus, sem paz, sem salvação, e estão por aí, recusando Jesus. Mas nós devemos estar sempre aguardando o arrebatamento. Jesus há de vir buscar a sua igreja a qualquer momento. Mateus 5,14 é a leitura de sábado. Jesus disse que sua igreja seria a luz deste mundo. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Então, se nós somos a luz do mundo, não podemos nos esconder. Uma cidade edificada, ela não fica escondida sobre um monte. Tentar esconder a luz de Jesus é tão ridículo como tentar esconder uma cidade em cima de um monte. Não se esconde. Comparando com os dias de hoje, nenhuma casa tem luzes elétricas no chão ou por baixo da cama. A luz fica onde pode iluminar melhor o ambiente. Cada luz é colocada estrategicamente para dar o máximo de luz à maior parte da casa. Da mesma forma, a nossa vida, ela deve iluminar todas as pessoas que estão à nossa volta. O nosso testemunho deve ser visto pelas pessoas. As nossas obras, o nosso comportamento cristão deve também ser visto pelas pessoas. É a nossa luz emitindo boas obras. É a nossa luz refletindo e mostrando para o povo que Jesus Cristo vive e pode também viver na vida daqueles que quiserem. Não podemos esconder o amor de Jesus. Não devemos apagar, como disse Paulo, não devemos extinguir o Espírito. Precisamos deixar que esta luz brilhe em tudo aquilo que fazemos, como disse Pedro em 1:16 da sua primeira carta, que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então, é brilhar em tudo que nós fazemos. Cada crente deve ser um discípulo de Jesus. E quando você é um discípulo, você vai emitir a luz de Jesus, porque você é discípulo dele. Ser discípulo significa seguidor de Jesus. A conversão, ela sempre vai implicar uma mudança de vida. Quem se converte a Cristo, muda a sua vida.
muda a sua vida. Quem recebe o Evangelho, ele muda a sua vida, é outra. Ninguém recebe Jesus na sua vida, ninguém recebe o Evangelho, ninguém tem Jesus sem mudar de vida. Há muitas pessoas que estão vindo para a igreja só por vir, como se fosse uma moda a pessoa ir para a igreja, mas não mudam a sua vida, continuam tendo um comportamento ímpio, continuam se comportando como se fosse, enfim, qualquer coisa, menos um cristão. Então, não fazemos mais parte da multidão que apenas ouve a palavra, mas nos tornamos discípulos praticantes da palavra, como disse Tiago em 1:22. E sede cumpridores da palavra e não ouvintes, não somente ouvintes. Quando nós cumprimos a palavra, nós estamos brilhando, nós somos discípulos de Jesus. O que faz um discípulo de Jesus? O que um discípulo de Jesus ele faz? Ele ama Jesus. O discípulo ele tem um relacionamento pessoal com Jesus. Seu amor por Jesus o leva a querer a Jesus, o leva a obedecer a Jesus, o leva a aprender de Jesus. Aprender de Jesus. O discípulo ele é um estudante. O discípulo estuda a Bíblia, ele ora, ele tenta ouvir o que Jesus lhe quer dizer. Então, quando ele faz tudo isso, ele tem a ajuda do Espírito Santo para entender melhor o que Jesus quer da sua vida. Ele tem o Espírito Santo para que ele possa entender o plano de Deus na sua vida aqui na terra. Ele é o nosso ensinador, o ensinador pessoal. Ele nos faz entender a palavra de Deus. O discípulo de Jesus, ele imita Jesus. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, Paulo era um imitador de Jesus. Então, o objetivo do discípulo é se tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. A nossa vida deve ser vivida, deve ser exemplificada em Jesus. Isso significa deixar o pecado e tentar viver uma vida sempre bem, sempre agradável ao Senhor. O discípulo de Jesus, ele faz mais, ele obedece, ele segue a Jesus. O discípulo põe em prática aquilo que ele aprendeu, porque ele quer agradar Jesus. Jesus ensinou a ele, e agora ele quer colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Lucas 14:27, Jesus disse: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quer você ser discípulo de Jesus? Tome a cruz de Jesus. Tome a sua cruz e comece a seguir a Jesus. E você vai ser discípulo dele. O discípulo de Jesus fala sobre Jesus. O discípulo de Jesus, ele faz outros discípulos. Mateus 28:19-20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E Jesus promete estar com seus discípulos. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O discípulo de Jesus convive com outros discípulos. O discípulo de Jesus, ele não fica alongado, ele não fica distante da igreja, ele não fica distante dos outros discípulos.
Ele está sempre com os demais discípulos. A igreja é uma turma onde os discípulos aprendem, onde os discípulos crescem junto, uns aprendendo com os outros. Os mestres, os doutores, os teólogos aprendem com a igreja e a igreja aprende com eles. É uns aprendendo com os outros e assim nós vamos crescendo. Hebreus 10:25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, ou seja, aprendendo uns com os outros, e assim nós vamos crescendo juntos a cada dia e se tornando a cada dia melhor, mais perfeito, mais preparados para o arrebatamento. Vamos para as nossas reflexões? Não se esqueça, deixa aí o seu like, visite o nosso site, subscreva no canal, enfim, é Deus te abençoando através da sua palavra. www.moldado.com é o endereço do nosso site. O que é o candelabro? O candelabro, então, é um objeto de maior destaque no interior do tabernáculo, por ser todo de ouro. Então, ele emitia uma luz natural, maravilhosa, e também as lâmpadas acesas emitiam uma luz de boa qualidade. Qual o seu significado? Jesus requer de cada um de nós uma lâmpada de comprovada excelência. Todos que estão ligados a Jesus. É como as lâmpadas que estavam também ligadas ao candelabro. Jesus, ele representa o candelabro, porque ele tem a sua luz natural. Nós temos a luz de Cristo, porque nós somos as lâmpadas, e nós, como estando ligados a Cristo, emitimos uma luz de boa qualidade, com o azeite, com o puro azeite, que simboliza o Espírito Santo, injetado, colocado ali naquelas lâmpadas. Assim também nós devemos ter este azeite, o Espírito Santo, na nossa vida, e nós vamos emitir luz de boa qualidade. Como ele foi trabalhado? Como que o candelabro foi trabalhado? Segundo a determinação divina, os artífices fizeram um candelabro de ouro puro e batido, porque o moído ou prensado era inferior. A mobília foi de tal forma trabalhada, que formavam uma só peça com o seu pedestal, hastes, cálice, maçaneta e flores, era uma peça só. A igreja também é uma só em Cristo. Percebeu isso? A igreja é uma só em Cristo, assim como o candelabro era um só. O que a igreja precisa realmente é do Espírito Santo na vida. O que o candelabro precisava para que as lâmpadas estivessem acesas era o azeite. Pensa nisso. Por que a igreja é a luz do mundo? Enquanto Jesus estava no mundo, ele era de fato a luz do mundo. Mas após a sua ascensão ao céu, quando Jesus foi assunto para os céus, a missão agora de iluminar essa terra, de iluminar esse mundo escuro, é a igreja. A igreja deve iluminar este mundo escuro, deve ser a luz brilhando em meio à escuridão do pecado. Como está a sua luz neste momento? Como está a minha luz nesse momento? O apóstolo Paulo nos ensinou o que nós devemos fazer para perceber
como nós estamos, como está a nossa luz, como nós estamos diante de Deus. Ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o que nós devemos fazer, examinar a nossa vida espiritual, e então, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ver como está o nosso nível de espiritualidade, como está a nossa fé, como nós estamos diante do Senhor. E se nos faltar azeite, se as nossas lâmpadas estiverem apagando, não se esqueça de buscar a Deus em oração, não se esqueça de jejuar, não se esqueça de estudar mais a palavra de Deus, para que esta luz continue brilhando na sua vida, e assim eu também devo fazer com a minha vida, e Deus com certeza vai estar nos abençoando, vai estar nos fortalecendo, vai estar nos ajudando a caminhar até a volta de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família. Não se esqueça de subscrever no nosso canal e deixar aí o seu like. Até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição para adultos. Nós estaremos aqui trazendo a lição de número 12 e já partindo para o final do nosso terceiro trimestre. Deus te abençoe em nome de Jesus.